A informação, além de poder ser um quinto estado da matéria, quinto estado natural, poderia ser também um fundamento do universo e que implicações isso teria para a consciência, para a noção de matéria escura, energia escura e coisas do gênero. Pois é, sobre isso que nós vamos falar hoje em mais um episódio de Realidade Paralela. Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pessoal, já estudo há bastante tempo essas teorias sobre consciência, teoria da informação, teoria da simulação. E aí eu fiz um apanhado de várias dessas teorias e conceitos para juntar com as minhas noções de consciência para fazer um episódio bem legal e ao mesmo tempo bem resumido para vocês sobre o que há de mais recente nessas teorias que envolvem cosmologia, física quântica, filosofia da mente, entre outras coisas. Então são coisas bem curiosas, mas também ligadas à física moderna, tudo que nós temos da ciência moderna. Então está bem dentro também da proposta da nossa playlist Realidade Paralela, porque ela mexe com a realidade, a noção de realidade, de totalidade, os fundamentos de tudo isso. Então, vamos lá começar falando exatamente sobre essa questão da informação. A noção de que a informação é o fundamento da realidade é uma ideia que vem ganhando tração em várias áreas da física teórica, cosmologia, ciência da informação. Essa perspectiva sugere que, em vez de a matéria ou a energia serem os constituintes fundamentais do universo, é a informação que desempenha o papel primordial. Essa abordagem recontextualiza nossa compreensão da realidade e tem implicações profundas para diversas áreas da ciência, incluindo os estados da matéria, a matéria escura, a hipótese da simulação e a consciência como geradora da informação cósmica. Essa é uma parte bem interessante que vai ficar mais para o finalzinho do nosso vídeo aqui. Bom, mas tem bases teóricas envolvendo isso, porque a hipótese da informação como fundamento da realidade ela encontra respaldo em diversas áreas do conhecimento, em especial 3 áreas. A primeira delas é a física quântica. A natureza dual da matéria, ora partícula, ora onda, e o princípio da incerteza de Heisenberg sugerem que a realidade em nível subatômico é mais probabilística do que determinística. A informação nesse contexto seria o elemento que colapsa as funções de onda e define os estados observados. Então, quem estuda física quântica já deve ter passado exatamente por todos esses conceitos aí. Teoria da informação é a segunda base em que se encontra respaldo para essa ideia da informação. A teoria da informação, desenvolvida por Claude Shannon, estabelece um arcabouço matemático para quantificar e analisar a informação. Então, essa teoria tem sido aplicada a diversos campos, desde física até biologia, sugerindo que a informação é uma entidade fundamental e onipresente. E a terceira é a cosmologia. A teoria da inflação cósmica, que descreve a expansão acelerada do universo nos primeiros momentos após o Big Bang, levanta questões sobre a origem da complexidade e da ordem no cosmos. A hipótese da informação sugere que a informação primordial, presente no instante inicial, teria sido a semente para toda a estrutura e complexidade que observamos hoje. E ainda incluo também que tem implicações, além desses 3 ramos científicos, um ramo filosófico, que é o da filosofia da mente, também chamada filosofia da consciência e mais antigamente chamada de filosofia do espírito também. Mas falando um pouco mais sobre a informação como um fundamento da realidade,
A teoria da informação, em sua essência, trata de como a informação é codificada, transmitida, processada. Nos últimos anos, alguns físicos têm especulado que o universo poderia ser visto como uma vasta rede de interações informacionais. Nesse contexto, as partículas fundamentais e os campos de força seriam apenas manifestações de bits de informação processados por uma máquina cósmica, entre aspas. Essa ideia é frequentemente explorada no contexto da gravidade quântica e da mecânica quântica, onde a dualidade onda-partícula e a incerteza quântica sugerem que a realidade física pode ter mais a ver com a probabilidade de eventos informacionais do que com objetos sólidos em um espaço determinado. Mas isso também tem implicações na questão dos estados da matéria, que até aqui não são esses 4 aqui, né? Vocês devem saber, né? Sólido, líquido, gasoso e plasma. Vamos lá. Tradicionalmente, então, os estados da matéria são esses, né? Os naturais, sólido, líquido, gasoso, plasma, e os mais exóticos que não são encontrados na natureza, que é o condensado de Bose-Einstein. E são descritos pela organização das partículas e as forças que agem entre elas. No entanto, se considerarmos a informação como fundamental, esses estados podem ser reinterpretações de diferentes padrões ou arranjos informacionais. Por exemplo, a transição de fase entre estados poderia ser vista como uma reconfiguração na rede de informações, onde a informação se organiza de maneiras que emergem como diferentes propriedades físicas. Mas óbvio que isso também vai ter implicações em outros conceitos, né? Como o conceito de matéria escura e energia escura, como na figura é representada as conexões que tem as duas coisas aí. Bom, a matéria escura e a energia escura são enigmas que desafiam a física atual. Ora parece que existe, ora parece que não existe, as teorias são várias nesse sentido. Ambas não interagem diretamente com a luz, tornando-as invisíveis e detectáveis apenas por seus efeitos gravitacionais. Se a informação é o fundamento da realidade, a matéria escura e a energia escura poderiam ser formas de informação que não interagem com os campos informacionais que compõem a matéria e energia comuns. Isso sugeriria que a matéria escura é um tipo de informação que está escondida do nosso sistema informacional usual, mas que ainda influencia a estrutura do universo por meio de interações gravitacionais. Então, essa é outra implicação. Mas também tem uma implicação bem mais interessante, que é a da hipótese da simulação. A hipótese da simulação propõe que a realidade que experimentamos poderia ser uma simulação computacional sofisticada. Mas feita por quem, Paulo? Talvez por uma civilização alienígena super avançada. Se considerarmos a informação como fundamental, a ideia de uma simulação ganha plausibilidade, pois o que chamamos de realidade, entre aspas, seria, em última análise, uma codificação de informações processadas por uma forma de supercomputador. Mas aí leva a pergunta, quem ou o que está processando essa informação? E, por conseguinte, se pode questionar também se existe uma realidade base fora dessa simulação que gera informação. Então, se alguém está simulando, esse alguém está numa realidade? Que essa seria a realidade base em si, né? São perguntas que, na minha opinião pessoal, fazem a hipótese da simulação ser meio duvidosa, gente. Mas tem uma outra implicação que é a que mais me interessa como alguém que busca uma espiritualidade que é mais conectada com a ciência do que com a religião, é a conexão com a ideia de consciência e informação cósmica. Consciência geradora da informação cósmica, podemos dizer assim, né? Algumas teorias especulativas, elas sugerem que a consciência, em vez de ser um produto do cérebro, poderia ser o criador da realidade. A informação cósmica seria, então, uma manifestação da consciência universal. A relação entre consciência e informação é um campo de estudo crescente na neurociência, na física, na filosofia. Se a informação é fundamental, a consciência pode ser vista como um processo de interpretação
e processamento dessa informação. Alguns teóricos vão mais longe, propondo que a própria consciência poderia ser uma fonte de informação cósmica, ou até mesmo que o universo é, de certa forma, autoconsciente, que eu particularmente acredito bastante nessa ideia, com a informação gerada e processada de maneira que cria a realidade observada. Essa ideia se conecta a várias tradições filosóficas e espirituais que veem a consciência como uma força criadora no universo. Mas aí eu quero dar uma ênfase aqui em um estudo sobre informação como sendo um quinto estado da matéria, que foi pesquisada pelo físico Melvin Hobson e que tem alguns detalhes bem interessantes e implicações. De uma matéria que saiu no Popular Mechanics, que diz o seguinte: a informação pode ser o quinto estado da matéria, provando que vivemos em uma simulação. Se for verdade, essa ideia pode até nos ajudar a entender toda a matéria escura em nosso universo. Poxa, será que é o caso, gente? Eu fico pensando, né? Vamos mostrar quem é esse pesquisador. É claro que é o da esquerda, né, que é o Melvin Hobson. O outro nós já sabemos quem é, né? Todo mundo sabe quem é, nem precisa dizer. Então, tentar dar sentido à informação é uma experiência diária universal. Para o físico Melvin Hobson, essa busca vai muito além do mundano. Ele está tentando provar que a informação tem uma presença física. Pois é, pode parecer estranho para vocês, mas é isso. É uma tarefa pesada, né, que pode levar a novos insights sobre como podemos gerenciar o futuro do armazenamento de informações. Também pode levar a uma mudança fundamental em como pensamos sobre o universo. Hobson, que estuda a teoria da informação na Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, ele quer usar um experimento para confirmar que partículas elementares têm massa mensurável. Isso envolveria um processo de aniquilação de matéria e antimatéria, que dispararia um feixe de pósitrons em elétrons em um pedaço de metal. Gente, pósitrons e elétrons são partículas subatômicas com a mesma massa e magnitude de carga. No entanto, pósitrons são carregados positivamente e elétrons são carregados negativamente. Uma folha de metal tem muitos elétrons livres, aumentando a probabilidade de colisão com os pósitrons que chegam. Hobson propõe que uma aniquilação pósitron-elétron deve produzir energia equivalente às massas das duas partículas. Também deve produzir uma pitada extra de energia, 2 fótons infravermelhos de baixa energia de um comprimento de onda específico previsto em cerca de 50 microns de tamanho, como resultado direto do apagamento do conteúdo de informações das partículas. Fótons são partículas de radiação eletromagnética. Nenhum acelerador de partículas em larga escala ou colisor de partículas é necessário, diz Hobson. Na verdade, precisamos de pósitrons bem lentos. Então, o principal desafio é desacelerá-los em velocidades térmicas. O experimento é desafiador, mas não inatingível. Ele continua tentando fazer, né, gente? Os fótons infravermelhos têm marcadores muito específicos, então eles devem ser fáceis de distinguir de qualquer outra energia que as partículas emitam. Hobson espera colaborar com outros cientistas para conduzir esse experimento. Se for bem sucedido, isso confirmaria ideias hipotéticas sobre a energia e a massa da informação e como ela se relaciona com o universo físico. Mas isso também leva, gente, a um que eu chamo de um novo conceito de matéria, que é importante a gente entender. Aqui nós temos até uma figurinha que dá alguns resumos do estado de plasma, do gasoso, do líquido, do sólido, de um quinto estado que pode ser o condensado de Bose-Einstein, que não aparece na natureza, mas esse estado da informação, né, que o Hobson fala, poderia ser um quinto estado natural, e não esse criado em laboratório, que é o condensado Bose-Einstein. Então fica bem evidente aqui, vindo lá de cima, né, que o estado de plasma, a temperaturas altíssimas, da ordem de 10 mil graus, que é como funciona no Sol, né, os átomos possuem carga elétrica, mas se movem de modo caótico e se espalham em todas as direções a até 15 mil quilômetros por hora. É o estado da matéria das estrelas. Aí vem o estado gasoso, abaixo de 1000 graus. As partículas já são um gás, elas viajam com velocidade média de 1500 km por hora, ou seja, 10% de um plasma, né?
em qualquer direção também. Aí vem o estado líquido, que é a nossa temperatura ambiente, né? Que apesar de viajarem desordenadamente, a velocidade média é de 90 km por hora da água, para quem não sabe, né? Aí tem o estado sólido, né? Que é quando a temperatura cai mais, os átomos se unem mais firmemente, embora ainda vibrem, né? Então, na água a 0 graus, eles andam com a mesma velocidade de 90 km por hora, mas já não caminham por todo o volume, apenas vibram em torno de um ponto. E aí que vem a questão, né, que deve falar aqui o Robson desse outro estado, que não seria o condensado de Bose-Einstein, porque esse não é um estado natural. Então, o princípio de equivalência, massa, energia, informação, proposto por Robson no seu artigo de 2019, pressupõe que um bit de informação digital, usado para armazenamento de dados digitais hoje, não é apenas físico, mas tem uma massa finita e quantificável enquanto armazena informações. Interessante isso, né? Essa massa é muito pequena, é de 3,19 vezes 10 na 38 quilogramas em temperatura ambiente, né? Para quem entende o que é isso, né? Robson levanta a hipótese de que se você apagar esse bit de informação, você perderia uma pequena quantidade de massa e, portanto, uma quantidade equivalente de energia. Por exemplo, se você apagar 1 terabyte de dados de um dispositivo de armazenamento, ele diminuiria em massa em 2,5 vezes 10 na 25 kg, uma massa tão pequena que só pode ser comparada à massa de um próton, que é de cerca de 1,67 vezes 10 na menos 27 kg. Essas ideias de equivalência massa e energia não são novas. Em 1961, Rolf Landauer propôs pela primeira vez a ideia de que um bit é físico e tem uma energia bem definida. Quando um bit da informação é apagado, o bit dissipa uma quantidade mensurável de energia. Anos antes desse conceito de informação entrar em cena, Albert Einstein estabeleceu que massa é igual a energia, né? Lembram? Pois é. Os cientistas acreditam que a matéria observável no universo tem um conteúdo de informação específico. Por exemplo, átomos típicos, né, que contêm prótons, elétrons e nêutrons, contém não apenas as massas combinadas dessas partículas subatômicas, mas também as massas minúsculas das informações que elas exigem para interagir entre si e com o resto do universo. Ou seja, o programa, né, aquela definição do programa do como eles vão funcionar. Esse tipo de informação pode ser considerado o DNA das partículas, de acordo com o próprio artigo de Robson. Quando combinadas, as duas conjecturas de informação fazem previsões específicas sobre a massa de informação do universo. Por exemplo, cientistas estimaram que uma única partícula contém 1,509 bits de informação, representando características como massa, carga e spin da partícula. Quando eles multiplicaram as informações dessa única partícula por aproximadamente todas as partículas do universo, que é conhecido como número de Eddington, eles acabaram com uma estimativa de, 6,036 vezes 10 na 80 bits de informação do universo. É apenas uma estimativa, óbvio, né, gente? Mas é muito. Se o experimento proposto por Robson resultar como ele espera, provaria a existência da informação como o quinto estado da matéria no universo, junto com o estado gasoso, plasmático, líquido, sólido. Mais profundamente, mostrará que nosso universo é matemático e criaria uma ponte entre matemática, computação e o mundo material ou físico, disse Robson, né? A Popular Mechanics. Isso pode transformar radicalmente a maneira como olhamos para tudo na física e outras ciências. Esse novo componente da matéria no universo pode ser o elo perdido na explicação de tantos fenômenos inexplicáveis, incluindo matéria escura e energia escura. E aí parece que isso leva ao que eu chamaria de a catástrofe da informação. Aqui é um equipamento num servidor, né, um server room, aí na figura. Há um lado prático em pensar sobre a informação dessa forma, né, também. Isso pode nos ajudar a projetar melhores tecnologias de armazenamento de informações digitais, diz Robson. O primeiro dispositivo de armazenamento digital foi o disco rígido magnético,
inventado em 1956. Ele codifica informações como dados binários em uns e zeros ou bits. 8 bits formam um byte. A largura dos bits digitais hoje é entre 10 e 30 nanômetros. E podemos supor que quanto menor for um bit físico, mais bits um dispositivo de armazenamento conterá, com certeza. A quantidade de informações que temos hoje é impressionante. A cada dia na Terra geramos 500 milhões de tweets, 294 bilhões de e-mails, 4 milhões de gigabytes de dados do Facebook, 65 bilhões de mensagens do WhatsApp e 720 mil horas de novos conteúdos adicionados diariamente só no YouTube, de acordo com um artigo que Vopson escreveu para o Fórum Econômico Mundial. Essas informações aqui. É impressionante, né, gente? Realmente impressionante isso. Bom, a quantidade total de dados, criados, capturados, copiados e consumidos no mundo foi de 59 zettabytes, ou zettabytes em inglês bom, em 2020. Escreveu Vopson nesse artigo aí. Um zettabyte, ou zettabyte, zeta com 2 T's, é uma quantidade de bits que é um 8 seguido de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. 8 seguido de 21 zeros em número de bits. A International Data Corporation, uma provedora global de inteligência de mercado para a tecnologia da informação e comunicações, prevê que essa quantidade crescerá para 175 zettabytes até 2025. De 59 zettabytes em 2020 para 175 zettabytes em 2025, ou seja, ano que vem, Em outras palavras, estamos criando novas informações a uma taxa tão impressionante que daqui a 350 anos criaremos mais bits digitais do que todos os átomos da Terra. Veja só, uma teoria de pesquisadores como Vopson, eles chamam ela de a catástrofe da informação. Em cerca de 110 anos, a energia necessária para sustentar essa produção digital excederá o consumo total de energia planetária hoje. E aí eu teorizo que só se a gente se tornar uma civilização, na escala de Kardashev de nível 1 para poder conseguir, ter energia suficiente para gerar essa informação toda. Aí faz sentido, A questão é a seguinte: o que restringiria em última análise a forma material de armazenamento de dados? O raciocínio na área de estudo de Vopson é que o menor tamanho teórico de bits digitais teria que ser as partículas elementares, pois são os menores blocos de construção conhecidos da matéria no universo. Isso de acordo com um artigo dele de 2022, publicado na AIP Advances. Esses são os menores pedaços de matéria que são estáveis e existem por conta própria. Então, provar que a informação tem massa por meio de experimentos físicos é o primeiro passo para encontrar uma possível solução para o problema do crescimento explosivo da informação. Mas vamos ver além dos nossos próprios problemas terrestres, digamos assim. Provar que a informação tem massa pode explicar mistérios como a matéria escura. Isso ocorre porque as propriedades físicas dos bits da informação imitam o que a matéria escura parece ser, pequenos pedaços de partículas de massa sem carga ou spin, diz Vopson. Definitivamente, precisamos olhar para modelos cosmológicos e tentar conectar esse novo componente para explicar a dinâmica das galáxias e a expansão acelerada do universo, diz ele. Talvez a massa extra da informação contida nas partículas mais básicas possa ser responsável pela massa da matéria escura. Seus cálculos iniciais e aproximados indicam que 10 elevado à potência de 93 bits de informação explicariam toda a matéria escura ausente. E confirmar que a informação é o quinto estado da matéria toca em uma ideia estranha, que o universo é na verdade uma simulação de computador. Como um exercício acadêmico, cientistas já sugeriram essa ideia antes, vamos falar disso agora. Se a informação é de fato um componente-chave de tudo no universo, então talvez um computador em algum lugar esteja executando todo o nosso mundo como uma simulação. Será, gente? Bom,
Vamos analisar um pouco a informação como fundamento do universo, que foi a nossa afirmação inicial, e não sendo a matéria ou energia, né? Eu sempre digo nos vídeos, tem 4 coisas consideradas ao longo da história como possibilidades para fundamento do universo. Primeiro a matéria, depois se descobriu que ela não era um núcleo duro, mas era, né, transformada em energia, então a energia, agora a informação e ainda tem a consciência. Então nós vamos juntar dois conceitos aqui, informação e consciência nesse vídeo, porque eles estão muito próximos entre si, tanto quanto matéria e energia estão próximas entre si. Eu diria que seria o oposto ali, né? Vamos ver as principais teorias sobre isso? Bom, o conceito de informação como fundamento da realidade, ele é abordado por várias teorias e propostas de diferentes cientistas e filósofos, cada um com suas próprias nuances e implicações. Então, eu vou colocar aqui as principais, tanto de cientistas mesmo, né, quanto de filósofos. Então, nós vamos ver um total aqui de 9 teorias. Rapidinho, óbvio, né? Vou só dar um resuminho para vocês aqui. Vamos ver a primeira, que se chama Teoria da Informação, de John Archibald Wheeler, It from Bit. A principal afirmação dele é que eu apresento ele junto com uma das suas publicações, né, do Wheeler, aparece ele aqui na foto. Então, o proponente dessa teoria é o físico teórico norte-americano John Wheeler, e ele foi um dos maiores físicos do século XX, gente. Para quem não sabe, sugeriu que a base de toda a realidade física poderia ser a informação. Ele cunhou a frase it from bit, significando que tudo que existe, it, emerge da informação binária, bit. É isso que ele quer dizer, né, com esse trocadilho. Então, Wheeler propôs que o universo poderia ser entendido como uma vasta rede de bits de informação, onde as leis da física emergem dessas interações informacionais. Então, qual é o diferencial dele aqui? Wheeler foi um dos primeiros a sugerir que a realidade física é derivada da informação e não o contrário. Ele também especulou que o observador desempenha um papel crucial na realização da realidade, um conceito que ressoa com a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Ok, vamos para a segunda teoria, a famosa teoria do universo holográfico. Estes dois aqui são os criadores da teoria, os proponentes. Na esquerda de vocês, o Gerhard Hooft, e do lado direito, Leonard Susskind. Ok, a teoria do universo holográfico sugere que a descrição completa de um volume de espaço pode ser codificada na sua superfície bidimensional. Então, o Leonard Susskind e o Gerhard Hooft, né, propuseram que, em um sentido fundamental, o universo poderia ser comparado a um holograma, onde a realidade tridimensional emerge de uma superfície bidimensional codificada com bits de informação. Essa teoria surge em grande parte da tentativa de entender a gravidade quântica e resolve paradoxos, como o paradoxo da informação em buracos negros. Então, diferente da proposta de Wheeler, o universo holográfico sugere uma correspondência entre dimensões espaciais e informacionais, sem a necessidade de um observador para realizar a realidade. Aí se diferencia daquelas teorias de que é necessário um observador para que a realidade se forme, né? É a teoria deles, né? Outra, né, a terceira teoria aqui, é o princípio da equivalência de informação, IEP, de Eric Ferlinder. Eric Ferlinder, esta pessoa aqui também com uma de suas, né, publicações, que diz o seguinte, ele é um físico teórico holandês. Ferlinder propôs uma nova teoria da gravidade baseada no conceito de que a gravidade não é uma força fundamental, mas um efeito emergente da entropia e da informação. Ele sugere que a gravidade pode ser explicada como uma força entropicamente emergente, resultado da tendência natural de maximização da entropia, que seria informação. Então, a teoria do Ferlinder substitui a ideia de uma força gravitacional tradicional, né, que a física busca suas explicações há muito tempo, por uma abordagem informacional e termodinâmica. Ao fazer isso, ela propõe uma nova forma de entender a gravidade, que não depende diretamente da massa ou da energia, mas sim da informação associada a esses sistemas.
Qual é a quarta teoria? A quarta teoria é do cara bem cabeçudo, como eu digo, parece um ET às vezes, que é o Nick Bostrom, mas que eu gosto muito. Ele é o famoso cara que dá teoria da simulação, é o filósofo sueco que fez isso. Né? A principal teoria vem dele. Então, Nick Bostrom propôs a hipótese da simulação, que sugere que é possível que toda a realidade observável seja uma simulação computacional criada por uma civilização avançada. Essa ideia é baseada na noção de que, se uma civilização avançada for capaz de criar simulações suficientemente detalhadas, o número de simulações pode superar o número de realidades base, fazendo com que seja provável que estejamos em uma simulação. Então, diferente das outras teorias, né, que eu falei antes, que tratam a informação como um aspecto fundamental da própria realidade física, a hipótese da simulação propõe que a realidade física pode ser inteiramente simulada por informação processada em outro nível de realidade. Mas ainda fica a dúvida, nesse caso, se for assim, aqueles que estariam gerando a simulação estão em que tipo de realidade? Diferente? Pois é, essa é uma complicação, né, gente? Outra é a teoria da informação quântica, que foi criada por este aqui, que marca a sua presença agora, Charles Bennett, mas também por Rolf Landauer e David Deutsch. A informação quântica é um campo que explora como a informação é representada, processada e transmitida em sistemas quânticos. Então, Charles Bennett e Rolf Landauer foram os pioneiros, né, ao sugerir que a informação tem uma relevância física real e que a mecânica quântica pode ser entendida como a teoria da informação em seu nível mais fundamental. E aí o David Deutsch, por sua vez, propôs que os computadores quânticos poderiam simular perfeitamente o universo, fortalecendo a ideia de que a realidade pode ser compreendida como processamento de informação. Então, enquanto outras teorias tendem a focar na informação como uma metáfora ou base conceitual para o universo, a teoria da informação quântica trata a informação como um objeto físico real, que pode ser manipulado e explorado experimentalmente em sistemas quânticos. Aí vem uma teoria de duas pessoas, né, que eu acho bem interessante também, é uma das que eu tenho estudado, já fiz vídeo específico, que é a teoria da mente e consciência de Roger Penrose e Stuart Hameroff, né, chamada Orchestrated Objective Reduction, OR, né, como eles chamam. Então, o Roger Penrose, que é esse mais idoso que aparece à direita na imagem, é um físico matemático britânico. E o Stuart Hameroff, que aparece na esquerda, né, o que tem barba, é um anestesista e neurocientista norte-americano. Então, o Penrose e o Hameroff propuseram que a consciência humana pode surgir de processos quânticos no cérebro, especificamente nos microtúbulos das células neuronais. Então, a teoria OR, como eles chamam, sugere que a consciência é uma forma de computação quântica que gera e processa informações a nível fundamental. Não está dizendo que é uma simulação, né, por algum computador quântico, coisa assim. Ele está dizendo que a consciência se comporta como um computador quântico, no mesmo estilo, na semelhança. Não quer dizer que ela é um computador quântico. Então essa teoria é única na sua tentativa de conectar a física quântica diretamente à biologia da mente, propondo que a consciência não é apenas uma consequência da informação, mas também uma fonte ativa dela, contribuindo para a formação da realidade. Isso é muito interessante, muito relevante mesmo. Mas tem uma outra teoria aí, criada por esta figura que se chama Seth Lloyd, que é a teoria da informação como princípio organizador. Então, o físico teórico Seth Lloyd é um dos principais defensores dessa ideia e ele argumenta que o universo é um gigantesco computador quântico e que todas as interações físicas podem ser descritas como operações de processamento de informação. A informação, nesse sentido, é o elemento fundamental que organiza e estrutura o cosmos, ou seja, ele é um dos que mais tem a visão da informação como fundamento do universo, num sentido físico mesmo, não filosófico. Interessante essa visão aqui. Para ele, todo o universo é como um computador quântico, então
Essa teoria não é uma teoria de simulação, ninguém está simulando. O próprio universo se comporta como um gigantesco computador quântico. Mas aí, já indo mais para os níveis filosóficos, sim, tem uma outra hipótese chamada a hipótese da informação cósmica, que foi criada por este fulano, especialista em simetria também, né? Que é o James Gates, ou Sylvester James Gates Jr. Né? Jr. É um físico teórico, né, conhecido pelo trabalho em supersimetria, especificamente, né, que propõe que a teoria das cordas contém códigos de correção de erros semelhantes aos utilizados em computadores para detectar e corrigir erros, ou como o DNA tenta corrigir erros também, podemos dizer também. Né? Então Gates sugere que esses códigos de correção de erros são uma assinatura fundamental da realidade e que a informação é a base subjacente de todas as leis da física. Então, nisso ele concorda com o C.S. Lloyd nesse sentido. Mas, aí vem nesse campo filosófico, né? Se no campo científico o Penrose é o meu preferido, no campo filosófico o meu preferido é este aqui, com cara de, sei lá, de ser humaninho, que se perdeu lá em Woodstock, né? Que é o filósofo australiano David Chalmers, criador da consciência como criadora da realidade. Ele é conhecido por muitos trabalhos sobre a consciência, é um filósofo da mente. E o Chalmers ele propõe que a consciência não é um produto do cérebro, mas sim um aspecto fundamental da realidade. A informação, nesse contexto, seria uma manifestação da consciência universal. E aqui fica claro, gente, né, antes da gente fazer as comparações assim, enquanto alguns dizem que a informação é o ponto mais importante, seria o fundamento do universo, como disse o C.S. Lloyd, né, e outros, e o próprio James Gates, o Chalmers diz que não. A consciência é o princípio fundamental do universo e a informação é a energia, a forma de expressão dessa consciência. É como a gente dissesse que há uma consciência de alguma forma primordial, sei lá que nome se vai dar, e tudo que nós vemos no mundo, até a diversidade da vida, a diversidade até das partes inanimadas, é uma expressão criativa do universo, sendo isso informação. É parecido com umas ideias que eu já coloquei em alguns vídeos, dizendo que eu acredito não numa divindade ao estilo teísta cristão, mas em uma consciência que produz informação, ou que produz criatividade, a partir de sua criatividade produz tudo. É mais ou menos a mesma ideia do David Chalmers, com algumas diferenças. Então vamos falar, será que estamos falando de diferenças? Vamos falar de comparações, fazer conexões aqui? Vamos lá. As teorias que nós mencionamos, essas 9 teorias, elas apresentam algumas diferenças significativas, que eu até já pontuei algumas, mas elas se baseiam em 3 pontos que dá para a gente ver a diferença. Primeiro, o papel da consciência, qual é, né, em cada uma delas. Algumas das teorias, como a de Chalmers, que é a última que eu citei aqui, atribuem um papel central à consciência na criação da realidade, que é por onde eu me inclino também. Enquanto outras, como a do C.S. Lloyd, focam na informação como um princípio físico fundamental. Ok. Quanto à natureza da informação, as teorias divergem sobre a natureza exata da informação. Algumas a veem como uma propriedade intrínseca da matéria, enquanto outras a consideram uma entidade mais fundamental. Então tem diferença. E a relação com a física também é um outro ponto. As teorias variam em sua relação com as teorias físicas existentes. Algumas tentam integrar a informação em modelos físicos já existentes, enquanto outras propõem novas teorias fundamentais, o que complica um pouco mais o campinho, né, gente? Com certeza, complica mesmo. Então, vamos lá com mais comparações. Por exemplo, o Wheeler, né, do It from Bit, que foi a primeira teoria, e a tal teoria da informação quântica, essas duas compartilham a ideia de que a informação é fundamental para a realidade. Mas enquanto Wheeler se concentra em uma visão mais ampla e filosófica, a teoria da informação quântica foca em aspectos mais técnicos e experimentais. A teoria do universo holográfico e a teoria de Verlinde compartilham uma visão emergente da gravidade e das dimensões do espaço-tempo, mas com abordagens diferentes. Enquanto a primeira sugere uma correspondência holográfica, a segunda trata a gravidade como um efeito da entropia da informação.
E a hipótese da simulação? Bom, essa se distingue das outras, né, ao sugerir que a realidade pode ser uma construção informacional não natural, mas artificial, é a única que faz isso dessas 9, e nesse sentido, compartilha uma conexão temática com a ideia de que a informação é a base de tudo, mas vai além ao postular uma meta-realidade, um metaverso, aí, né? Digamos assim. E a teoria de Penrose e Hameroff oferece uma ponte entre a informação como conceito físico e a experiência subjetiva da consciência, sugerindo que a mente humana é uma fonte ativa e processadora de informação cósmica, diferenciando-se das outras abordagens mais focadas em aspectos físicos do universo. Então, essas teorias, enquanto distintas, né, elas compartilham um foco comum na informação como elemento fundamental para entender a realidade. Ok. Elas diferem principalmente em como interpretam o papel da informação, suas implicações para o universo, a física, a gravidade, a consciência e a própria natureza da realidade. E aí vamos para as nossas conclusões, falando da informação como um princípio organizador do universo, que é o que eu prometi para vocês, que seria então o que nós teríamos de mais recente nessas teorizações sobre essa questão toda, né, gente? Então, a proposição de que a informação seja o princípio fundamental que organiza o universo é uma ideia que, embora ainda seja, né, numa fase de desenvolvimento, ela tem ganhado cada vez mais relevância no cenário científico e também filosófico, né? E essa perspectiva, que transcende as noções tradicionais de matéria e energia, ela oferece uma nova lente para que se compreenda a complexidade, a ordem que nós observamos no cosmos. Então tem a ideia da informação como arquiteta da realidade. Se a informação é o tijolo fundamental da realidade, como ela molda e organiza o universo? É isso uma grande pergunta, né? A ideia central é que a informação não é apenas um conceito abstrato, mas sim uma entidade fundamental que carrega em si a capacidade de gerar ordem a partir do caos. Então tem 3 pontos a serem analisados aí. Quanto aos padrões e estruturas, a informação codifica os padrões e as estruturas que observamos no universo. Ela codifica, né? Desde as menores partículas até as maiores galáxias. Essa codificação vem de um modo parecido com o fractal, que foi o que nós falamos no episódio anterior, quem sabe, né? As leis da física, por exemplo, podem ser vistas como um conjunto de informações que governam o comportamento da matéria e da energia. Então, se a informação correr de modo fractal, pode fazer sentido. Outro ponto é a evolução e complexidade. A informação também é o motor da evolução e da crescente complexidade que observamos no universo. Faz sentido. A seleção natural, por exemplo, é um processo que favorece a propagação da informação genética mais bem adaptada ao ambiente. E por fim, quanto à consciência e a mente. Algumas teorias especulativas sugerem que a informação pode estar na base da consciência e da mente. A informação, nesse caso, não seria apenas um atributo da matéria, mas sim a própria essência da experiência subjetiva. Mas aí falar um pouquinho sobre a informação e a física quântica nisso ainda, para não deixar passar. A física quântica, com seus paradoxos e contradições, conhecidos inclusive, oferece um terreno fértil para a exploração da ideia da informação como princípio organizador. A superposição de estados, o entrelaçamento quântico, o colapso da função de onda, sugerem que a realidade em nível quântico é mais probabilística do que determinística. A informação nesse contexto seria o elemento que colapsa as funções de onda e define os estados observados. Bom, e aí, apesar dessa promessa, né, essa ideia da informação como princípio organizador ainda enfrenta alguns desafios, que não há dúvida que nós temos que, né, considerá-los. Um tem a ver com a natureza da informação. O que é exatamente a informação? É uma propriedade intrínseca da matéria ou algo mais fundamental? Isso tem que ser respondido. Outra relação com matéria e energia. Como a informação se relaciona com a matéria e a energia? É uma entidade independente ou emergente dessas, de um modo sistêmico, digamos assim, né? E o outro ponto, a origem da informação. De onde vem a informação primordial que organiza o universo? Aí você já consegue imaginar as respostas possíveis para isso,
Vem de uma consciência cósmica? Vem de uma divindade? Vem de de uma autoconsciência do universo? Tem tantas possibilidades de resposta aí, né? Tem muita pesquisa pela frente de a gente entender todo esse universo que se coloca à nossa frente aqui, gente. Bom, tem várias possíveis direções, né, para o futuro dessa pesquisa, mas três áreas em especial. Uma tem a ver com informação e gravidade. Como a informação se relaciona com a gravidade? A gravidade pode ser uma manifestação da informação em larga escala? Questões são irrespondidas. Relação da informação com a consciência, por exemplo. A consciência poderia ser um processo, né, de processamento de informação em sistemas complexos? Pois é uma ideia interessante também. E por fim, a informação e a origem da vida. Como a informação se organiza para dar a origem da vida. Quer dizer, parece que ficam faltando pedaços aí, né? E essa jornada de entender a informação como um princípio organizador, se for o caso, está começando, não tenho dúvida disso. Estão aqui mais perguntas, obviamente, do que respostas nesse vídeo. E, obviamente, esse é o objetivo da nossa playlist, né? Suscitar a curiosidade, o questionamento e não ficar definindo respostas definitivas para nada, obviamente. Quem gostou de mais esse episódio de Realidade Paralela, gente, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, isso não custa nada, só a boa vontade de vocês. Se puderem, quiserem, né, e nos honrarem, se tornando membros do nosso canal, eu agradeço muito, ajuda muito o nosso trabalho. Se quiserem fazer um valeu demais, também ajuda. Ou então um Pix em qualquer valor através da minha chave Pix, psteco@gmail.com, e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês quiserem e puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, aí estão elas, né? Instagram, @psteco, o Threads psteco, o TikTok paulo.steco, o X _psteco, youtube.com/paulosteco ou @paulosteco, que é o identificador, facebook.com/canal Paulosteco e o meu e-mail, psteco@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, novas ideias para episódios futuros do Realidade Paralela, o que vocês quiserem, pessoal, fico totalmente à disposição de vocês, ok? E era isso que eu tinha para hoje, e até o próximo episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.